Olá, seja bem-vindo a mais um Theo Media Cast. Mais uma vez, nós estamos aí para falar coisas importantes. Como nós dizemos, vida e fé para a glória de Deus. Então, temos diversas palestras. Outro dia eu estava aqui fazendo uma palestra sobre um pastor que faz um trabalho na ação social, na rua. Já tivemos entrevista aqui com o pessoal que fala sobre edição, o pessoal que fala sobre música. Então, são diversas áreas diferentes. Sempre um assunto aqui. Eu tenho que confessar que tem que ser interessante para mim, né? Porque eu que sou o tal do hospedeiro aqui, então, na verdade, começa comigo a história. Mas a gente vai abrindo conversas, quem sabe são motivadores para você. Hoje é um assunto bem, assim, voltado para a área eclesiástica ou pastoral, mas você não tem nada a ver com isso, fica aí mesmo assim, eu acho que você vai gostar. Só espera um pouquinho que a gente tem uma vinheta, nós vamos voltar já já. Então, estamos aí, hoje eu estou sozinho aqui, quer dizer, sozinho que eu falo, viu, Carlos? Sozinho de ter um companheiro aqui, então não vou falar de quem vai estar comigo, mas estou recebendo aqui o pastor Carlos Henrique. Ele foi meu calouro. Eu espero que eu não tenha feito ele sofrer muito. Acho que não, porque o que eu fazia era levar a carta. Isso, tranquilo. Eu era o cara que pegava as cartas, eu tinha uma bicicleta, ia lá no correio, que o seminário naquela época tinha uma caixa postal, não sei se tem ainda. Não, já 130. não mais. Isso. Eu não esqueço. Uhum. Eu ia buscar as cartas, o seminarista, aí ela ficava toda... O que eu fazia o pessoal sofrer é que eles ficavam na escada. Essa carta pra mim, daí eu falava, espera que eu vou pôr no escaninho. Aí eu ia pondo devagarinho, os caras esperando carta de casa, não sei o quê. E eu ia pondo tudo. Depois que punha toda, agora pode. Aí eu saía de perto daquele avanço para pegar carta, né? E coisa boa, em carta. Ninguém escreve carta mais hoje em dia, né? Isso, muito difícil carta. Olá, muito bom estar com você. O pastor Carlos Henrique, então, claro. É que a gente tem tanta amizade, quer dizer, amizade, tem tanto conhecimento, isso. A gente não tem muito tempo assim, junto já, e tal, E que eu esqueci, mas depois, Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho de você, assim, Ele formou 2 anos depois do que o seminário, mas a gente vai trabalhar isso. Formei em 82, você é de 84, né? Isso, 84. Então é a turma, né? Então isso. Ele vai falar um pouquinho, se apresenta um pouquinho para quem está escutando, por favor. Valeu, Fernando, muito bom estar com você. Legal. Muito bom revê-lo também. E já esclarecendo qualquer dúvida, só boas lembranças do período de seminário. Que ótimo. Só boas lembranças, né? Isso. Eu não ia aprontar com ninguém, meu. Não. Então, e quando você aprontava com as cartas, eu acabava não sendo afetado. Porque eu sou de Campinas. Então pronto. Então eu morava com os meus pais, não trocava cartas, né? E se as cartas viessem, iam para minha casa, né? Mas não tinha paquera, namorada, não? Então, porque nós tínhamos as eleitas. Então, a minha eleita apareceu depois do seminário. Entendi. Isso. Foi bênção de Deus. Essa conversa também. De seminarista. Então, pica-fumo, eleita, véia. E véia. Tem umas coisas, depois a gente fala sobre isso. Então eu concluo o curso em 84 e logo já sigo para Santa Catarina, onde eu fui licenciado, ordenado, pude servir por 12 anos lá na igreja de Camboriú, em Santa Catarina, auxiliando a abrir novos trabalhos e fazer outros trabalhos por lá. E em 97 eu assumo a igreja presbiteriana Aliança em Campinas. Antiga São Bernardo, né? Antiga São Bernardo, exatamente. E estou lá até hoje, né? Esses 2 últimos anos como pastor auxiliar. Eu tinha um negocinho contra São Bernardo, deixa eu explicar só. O que é. Quando eu estava em Bauru, daí nós tínhamos uma congregação, e aí ela foi organizada a igreja, eu fui o primeiro pastor dessa congregação. E eu fiquei assim, eu queria um nome para a igreja, Falei, rapaz, um conceito tão importante para nós teologicamente é aliança. Eu vou colocar o nome de aliança. Eu peguei o manual da Igreja Presbiteriana do Brasil, não tinha nenhuma Igreja Presbiteriana Aliança. Olha, maravilha. Eu falei, minha igreja Aliança vai ser mais antiga. Só que a São Bernardo é mais antiga que a minha. Mas o pessoal chamava de Igreja Presbiteriana de São Bernardo. Isso. E depois da Igreja de São Bernardo mudou o nome para Aliança, agora ela é mais velha que a minha. Não pode. A minha igreja foi a primeira aliança. Foi a primeira. E hoje tem Igreja Aliança todo lugar que eu conheço. Tem Igreja da Aliança, tem Igreja Nova Aliança, tem. E cada um... Todo lugar tem. Por aí. Não, mas eu tô falando brincando, porque tinha uma coisa contra a igreja de São Bernardo. Mas era uma igreja boa, eu lembro disso.
Né? Fica Sim, ali perto sim. da Dunlop, né? Não. Não, mais próximo ali atrás do Hotel Nacional Inn. É isso. Logo na entrada Da de cidade Campinas, de né? Campinas. Quem vem do aeroporto chegando bom. ali. Então você foi para a Aliança? Isso, fui para a Aliança e em 98 fui convidado para começar a lecionar no seminário. Legal. Que matéria que Eu você... comecei lecionando hermenêutica. Tá bom. Logo em seguida, o Supremo, pouco tempo depois, o Supremo inclui a matéria de metodologia exegética, então eu assumi essas duas matérias. Já não é do meu linguajar, mas... Então, não era do meu também. Né? É de HGB, não existe HGB, mas não, lugar nenhum. HGB não, mudou História e Geografia da Bíblia. E agora tem arqueologia. Talvez seja parecido com isso, né? Era o Reverendo Jackson, meu professor. Isso, a última turma com Jackson foi a minha, foi de a sua? HGB. Isso. Mas daí, até 2015, em 2015 eu passei para a direção. Legal. E daí precisei optar por matérias. Na época eu estava lecionando essas duas matérias e grego. Então, como eu estava descobrindo a graça de poder lecionar o grego, eu preferi ficar com o grego. Rapaz, e passei as outras duas você matérias. sabe que grego é grego para mim até hoje, né? Continua grego. Não, Isso. claro. Sim, sim. Das duas línguas, hebraico e grego, eu me dou muito melhor com grego. Pode ficar tranquilo. Isso aí, obrigado pela nossa até afinidade. pra ler, né? Não, porque Sim. você pega grego, você até lê, mesmo que não entenda, você lê. Isso. Hebraico, você fala, como é? Esse é o Shin. Tá, mas o resto vai ficando complicado, né? Mais mas difícil o grego é mesmo. bom. Então, que legal. Rapidinho. E no início do ministério, eu conheci minha eleita em Santa Catarina. Olha lá. E nós tivemos mais duas Catarinas. Né? E quando voltamos para Campinas, as moças já eram ainda... A mais velha estava para fazer 7 anos. Daí já... Agora estão Em Camboriú, você conheceu ela? Eu conheci em Camboriú. Até manezinha. Isso. Porque tem o pessoal do alto. Então, mas tem uma manezinha, é mais o pessoal de Floripa, o mané da ilha. Entendi. Por causa de lá, né? Tá. Mas mesmo assim tem um sotaque semelhante. É mais Ilha da Madeira do que de Alemão. Isso, são por aí. Não, eu tenho muita... Eu lembro, tive colegas bons lá, o Lênio, lembro, você lembra do Lênio e tal. E foi meu colega de turma, né? Depois ele foi ali para Itajaí, acho que de lá, ele lá ficou por lá, ele saiu do ministério e tal. Mas eu lembro do Lênio, foi meu companheiro de turma, muito legal. Uma vez eu fui para lá, numas férias, fomos passar... sim. Não sei se foi férias, passar uns dias lá. Teve algo da turma, parece. Próximo da formatura, o Lênio leva alguns colegas para lá, alguma coisa assim. Também, né? E nós fomos para lá, passamos uns dias, eu, ele... Nelson, Sidney Schiavone, uma turminha. Bom, mas tá, vai ficar muito pessoal essa conversa, vai desligar o rádio, eu não quero que você desligue o rádio. Porque o que é importante aqui é a gente falar um pouquinho dessa história de seminário, né? Sim. Porque, vamos lá, no começo, a igreja que nós frequentamos, que nós somos membros, que você está me escutando, você pode não ser presbiteriano, não tem problema nenhum, mas a igreja que nós frequentamos assim, a denominação que se espalhou pelo Brasil mais antiga, né? Tinha a igreja entre os alemães, a igreja luterana, tinha entre os ingleses, a igreja anglicana, havia a igreja evangélica fluminense, lá do Calley, mas era muito local. A igreja presbiteriana, o Simonton chegou e ele já foi abrindo a primeira igreja no Rio, depois a segunda igreja em São Paulo, depois as pessoas com ele abriram aqui no interior de São Paulo, Brotas, para aquela região ali e tal, e ela foi ampliando, e o Simon tinha uma cabeça interessante, e a gente sempre lembra, ele organizou a primeira igreja da denominação, não era a primeira igreja evangélica, a primeira igreja da denominação, a presbiteriana, daí o primeiro jornal, esse aí o primeiro jornal evangélico, imprensa evangélica, e o primeiro seminário foi embrionado, foi dirigido por ele. A ideia foi dele. A gente disse que ele começou isso, claro que naquela época alguém que estava se preparando para o ministério, onde que ele aprendia? Com os pastores mais velhos. Isso. Então o pastor levava o candidato, ele ensinava, a pessoa acompanhava o pastor. Devia ser muito interessante. O sentido de tutor, para mim, é mais forte nessa época. Peripatético, como dizem, né? Peripatético. Isso. Aí andava, aprendia, devia aprender os bons sermão, como é que fazia? Fazia o sermão, parará, não sei o quê, tal. Via o pastor fazendo visita. Então era uma coisa bem pessoal. Eram pouquíssimos, 2, 3, 1... aquela época, mas aí o Simonton, que tinha sido
tinha feito curso em Princeton, um seminário antigo nos Estados Unidos, e ele veio, então ele bolou isso, ele organizou isso, ele colocou na cabeça da organização do seminário, que foi verdadeiramente organizado o seminário presbiteriano em Campinas. Campinas, desculpe, em 1888. O que seria quase que o segundo. Só aproveitar um pouco da história, o Simon faz o que ficou carinhosamente chamado por nós, né, porque ele nem imaginava isso, o seminário primitivo. Isso, eu lembro desse. E que era ele e mais um ou dois missionários. Talvez o Torres, Miguel Torres, não sei. Então, não sei. esses já estavam, se não me engano, para formação. Esses já estavam sendo... Eram só professores missionários. E nisso, o registro que tem é que os primeiros 4 alunos, foram até o final no ministério e marcaram presença na sociedade, na igreja, fizeram total diferença. Foi assim, um investimento muito precioso dos missionários na vida deles. Porém, foi uma única turma, porque Simon faleceu, o missionário precisou mudar do Rio, o outro vai para lá, sumiu. E esse seminário funcionou em Teresópolis, né? Ou Petrópolis, alguma coisa assim, não foi? Boa pergunta. É no estado do Rio, de memória. E logo em seguida, em 1888, no sínodo, quando cria-se o sínodo do Brasil, no segundo dia da reunião, a decisão era começar um seminário. Certo. Que começa em Nova Friburgo, nos primeiros anos da década de 90. Então 1800. Eu estou confundido, não é Teresópolis, era Nova Friburgo, isso. E o começo com o Simon devia ser na casa dele, lá na cidade do Rio de Janeiro. Por ali, num edifício que tinha o jornal, tinha escola, tinha um monte, inclusive seminários. Certo. Mas daí Nova Friburgo começa o seminário e fica ali até o início até quase o final do século XIX, e próximo ali da virada do século, ele precisa vir para São Paulo, onde já havia um instituto teológico criado pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira. Né? Pastor da primeira igreja em São Paulo, na época. Isso mesmo. Ele tinha um instituto teológico aqui, e daí houve necessidade de transferência do seminário do Rio, e vem para cá. Esse seminário é conhecido hoje também, porque o primitivo acabou, né? Mas esse é tido como o primeiro seminário da América Latina que continua em atividade até hoje. Olha só. O nosso SPS. O nosso SPS. Porque nós dois, para quem está me escutando, temos a honra de ter sido formados com uma excelente secretária, Dona Deise. Sim, inesquecível Dona Deise, considerada por muitos como mãe dos seminaristas, né? Isso, no meu caso, mãe da minha esposa, é mais ainda. Eu sou gêmeo, fiquei ali por lado e tal, ficava lá cercando, porque a Dona Deise era ótima pra gente, para todo mundo, todo seminarista amava a Dona Deise. Eu ali conhecia a filha mais nova dela, Deizinha, e acabei casando com a filha da Dona Deise e coisas maravilhosas. Eu lembro de colegas que tinham na Dona Deise mais um acolhimento pastoral, né, carinhoso, espiritual, do que em qualquer outro dentro do seminário. E ela era muito sábia, isso eu sei que é. Tanto que ela falou para mim assim um dia, ela teve que sair da secretaria, eu estava sempre por lá, né, e sabia onde é a campainha, tal, as coisas tudo. Ela pediu para eu dar uma ajuda, porque a filha mais nova ia ficar lá, porque ela estava indo visitar a outra filha que estava no hospital e ia fazer uma cirurgia, a Lígia. Então ela foi para lá. Você pode dar uma olhadinha na Deise para mim, se ela precisar de alguma coisa? Eu já conhecia a Deise, já tinha batido uns papos com ela. E daí eu falei para ela que ela mandou olhar a Deise, eu estava olhando até agora. E daí ela ficava brava comigo. E não foi esse o objetivo. Eu falei, Dona Deise, a senhora vem com essa conversa, a senhora queria era isso mesmo. Eu caí de gaiato na história. Grande Dona Deise. Sim, querido muito demais. especial. Então nós tivemos muita gente boa lá. Sim. Seu Gerson. Tio Gerson. Ele era o zelador do seminário. Ele cuidava lá, ele morava no seminário. Ele, a esposa, a filha, sempre... A gente interagia muito com ela, era muito simpática. Ela é viva. Sim, muito simpática e tal. Seu Gerson era... Dona Branca. Dona Branca, esposa dele. Né? E até mesmo o seu Nilton, que já não era tão, assim...
né? Uma simpatia, algumas coisas. Era o administrador, tem que... Ele pegava no pé de todo É compreensivo, mundo. né? Eu nunca tive problema com ele, mas ele chegava eu no também pé. não, mas é compreensível. O administrador tem que ter aquele clima, né? Se você está escutando, você estudou no SPS, deve estar matando saudade. Ele tem umas coisas boas, muito legais para lembrar do seminário. Mas a questão de seminário, existem alguns lugares que teologia é um complemento. Você faz um curso superior, em outros países, Estados Unidos especialmente, tem isso também. Você faz um curso e depois é quase como se fosse, não é bem uma especialização, é quase como se fosse especialização. Já o Simon trouxe essa ideia e é seminário mesmo. Você entra lá, você estuda teologia. As pessoas podem fazer o curso de teologia sem serem candidatos ao ministério? Podem. Chega lá, eu quero estudar teologia, Isso. Posso matricular aqui no SPS? Pode. Passando por alguns pré-requisitos, pode. Entre os pré-requisitos, no mínimo 3 anos, membro de uma igreja evangélica. Tá bom. Isso, daí Não o precisa ser pastor presbiteriano nem dele nada. vai dizer, não, qualquer denominação evangélica, o pastor assina, olha, Faz é membro uma de 3 indicação anos, e tal. indica, que vai acompanhá-lo como um tutor, né, tal. E ele tem que passar pelo processo seletivo. Certo. Então, Tem um vestibular. todo ano tem um período aí de praticamente 3 meses, de maio até fim de agosto, não, de junho, 1º de junho até 31 de agosto, para fazer a inscrição, já sem todas as orientações, o que vai cair em cada uma das 4 provas, e ele, daí, no primeiro sábado de outubro, ele faz a prova, podendo fazer presencial, lá no SPS, ou online. Ele faz a opção. Parece que é um vestibular unificado. Você faz e escolhe o seminário para onde você quer ir. Isso, pela graça de Deus, o nosso seminário é o primeiro da IPB em idade, primeiro da América Latina em idade e em atuação, mas pela graça de Deus, ele se multiplicou. Então, nós tivemos alguns filhos, houve também o Seminário do Norte, lá no Recife, que foi outra implantação da nossa denominação. Do Norte também teve filhos. Então, hoje nós somos 10 seminários e uma extensão em Curitiba. Essa foi novidade para mim, porque para conversar com você, eu falei, deixa eu me atualizar um pouco, que faz tempo que eu não converso. Aí eu vi que em 22 foi a extensão aprovada lá de Curitiba, que era a antiga... FATESU. Faculdade Teológica Sul-Americana, né? E aí eu falei, eu não sabia que tinha sido extensão lá. Eu sei que tinha uma disputa com o pessoal de... onde tem o Instituto Castro queria, isso. E Curitiba também. Então, se eu não me engano, essa começa entre a região de Castro ali e vem chegando até ser acolhida na primeira de Curitiba. Tá. E hoje ela está na igreja de... Poxa vida, o nome é um pouco diferente, mas não é na primeira igreja. Não é na primeira igreja. Tá bom, tá. Tudo bem. Com o tempo, a memória vem, Mas se você entrar no site do Seminário Presbiteriano do Sul... Sim, tá tudo lá. Que é do Sul exatamente por causa disso, porque tinha o Seminário Presbiteriano do Sul e o do Norte. Quando a nossa denominação começou no Brasil, tinha 2 grupos, a gente fala board, né? Tinha duas missões presbiterianas que trabalhavam no Brasil. Uma mandou missionários e o trabalho foi feito no Norte, John Hockel Smith, se não me engano, e outra no Sul. O primeiro foi o do Sul, a região Sul, com o Simonton. E então tinha um seminário lá em cima e outro embaixo. E daí foi. Hoje nós temos Brasília, nós temos Belo Horizonte. Teresina. Belo Horizonte foi extensão também de Campinas. Foi extensão de Campinas. Goiânia foi extensão de Campinas. O JMC aqui de São Paulo também. de Campinas. Isso. E Goiânia teve 2 extensões. Que ficou por mais tempo foi Ji-Paraná, em Rondônia. E depois, por pouco tempo, a de Manaus. E as 2 já são seminários organizados. São seminários também. Eu estou meio por fora mesmo, que eu fui me retirando da vida eclesiástica ativa. Fui diminuindo a minha participação, então em algumas coisas eu já perdi um pouquinho de rumo. Mas então ali nós temos curso, vamos dizer assim, academia, cursos de matérias, né? As coisas que nós temos lá, grego, como você falou que é professor, hebraico, homilética, hermenêutica, tem uns nomes aí que você escuta, fica meio, você não conhece, tem uns que ninguém usa mais, exagoge e tal, mas tem uns outros que ainda se usa e tudo mais, mas também o seminário, por excelência, tem uma característica que o distingue de um curso de teologia superior, que é a vida pastoral. Sim. E o contato pastoral, professor-aluno,
A necessidade do aluno ter uma prática pastoral também, como estágio, né? Mas trabalhando nas igrejas, sendo acompanhado pelo pastor Faz diferença local. você ir no APUC ou no Mackenzie fazer teologia. Sim. Eles são curso de teologia, mas você está falando de seminário, é outra coisa. A ideia é preparar obreiros para a liderança da igreja e, por ser um seminário confessional e denominacional, para preparar para a igreja presbiteriana. Certo. Então, nós temos alunos, já tivemos alunos que fizeram um curso completo de teologia em outro lugar. Tá. E depois vieram para o nosso curso e tiveram que fazer o curso completo por determinação do presbitério deles, presbitério de origem deles. E alguns tiveram dificuldades, porque mesmo sendo formados em teologia, num curso de 3 anos, não tem como ter 7 semestres de teologia sistemática. E com ênfase na teologia reformada. Claro. Não tem como ter 5 semestres de prática da pregação. Além do primeiro semestre lá atrás com homilética, que é a arte da pregação, né? A gente traduz para os nossos ouvintes, né? Então, eles, óbvio, lá não precisarão ter história da IPB, que um pastor precisa ter pelo menos uma noção da história da denominação. Não terão constituição e ordem da igreja. Claro. Então, essas matérias não compõem esses outros cursos de teologia, que são bons cursos para a finalidade deles. Isso. Mas para preparar os pastores, especialmente para a Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa denominação, através da JET, tem trabalhado de uma forma muito, muito eficaz para que todos os seminários estejam atuando para que os seus alunos sejam bons pastores da nossa denominação. Você que está ouvindo, JET é Junta de Educação Teológica, viu? Só para saber. E tem uma subdivisão, vamos dizer assim, né, na hierarquia, que se chama JURET, que é Junta Regional de Educação Teológica. Eu fiz parte da JURET do SPS. Sim, já vi seu nome por lá. Não, acho que você não estava lá ainda. Não, eu vi o nome na história. Eu vi na história. Não, mas era o Jonas Jus, que era também naquela época. Era o presidente. Jonas e alguns outros que nós tínhamos. No sistema presbiteriano, os presbitérios, as regiões indicam o nome para fazer parte dessa JURET. E daí tem mandato, eu tive mandato, acabou meu mandato, mudei, inclusive, porque é por região. Então, na época eu era do presbitério de Bauru, do Sino de Bauru, e assim eu fui lá. Hoje eu sou do presbitério de Piratininga, Sino de Piratininga, que não manda ninguém para a JURET do SPS. Quando manda para a JURET do JMC. Então, tem essas coisas que fazem que a gente fique um pouquinho mais separado. Mas só aproveitar já das siglas, né? Só para a turma aí. O JMC, carinhosamente, é o jeito que nós chamamos o José Manuel da Conceição, que é o primeiro pastor brasileiro da nossa denominação. Que não fez seminário. E que não fez seminário. Porque ele era padre, já tinha uma formação teológica enorme. Claro que ele fez alguns complementos com o Simon, do Blackford e a turma lá, mas ele não fez seminário. Verdade, é isso aí, é ele mesmo. O JMC foi um homem... tinha feito um trabalho... Ele era gozado, né? Para quem ainda não conhece muita história, mas ele era chamado de padre protestante. Sim. Quem deu esse apelido não foram os presbiterianos, não foram as pessoas depois da... Ele antes de se converter, de conhecer, de se tornar presbiteriano, ele já tinha umas ideias revolucionárias e as pessoas chamavam... Diz que o missionário chegou lá em Brotas e falou, eu sou protestante. Ele falou, nós temos um padre protestante aqui. Falou, padre protestante? O que é isso? Aí deram endereço, ele foi lá no sítio do padre José Manuel e lá e tal, viram que as ideias eram afins. E ele, então, deixou a batina para ser pastor presbiteriano na época. Teve toda uma história, foi... como é que fala? Foi excluído da igreja, aquelas coisas que tinham todas, né? Mas, século XIX, né? Século XIX. Nós estamos falando de outra época. E viajava, passou por todas as paróquias onde ele tinha sido padre, e aí ele pregando a palavra. Todas não sei, mas por muitas delas e tal. Outras épocas. Apanhou, inclusive, fisicamente, né? Outras épocas, né? Isso. Mas é isso mesmo. Mas eu estava falando na questão de preparo teológico, está escutando, fala assim, eu quero aprender teologia, então eu posso fazer em qualquer lugar? Claro que pode. Você tem, matéria de protestante, você tem na igreja luterana, você tem na igreja batista, você tem metodista, você tem presbiteriano, você tem vários que têm Assembleia de Deus, tem uma escola de teologia muito boa. Confessionais, né, como o próprio Mackenzie,
lá Unicesumar. Acho que a PUC também tem curso que não é seminário. Isso, que não é seminário, mas que forma teologia. Só para você que está escutando, quem faz o curso seminário, ele é diplomado, recebe o diploma, tá, uma certificação, mas não é reconhecido pelo MEC, porque esse é um outro debate. Eu vou falar o que eu sei, Carlos Henrique, se for o caso, você me corrige. Quando você quer se encaixar dentro da formação acadêmica reconhecida no Brasil, você tem que se adequar a todas as leis da área da educação. Os seminários, se eles fossem entrar nessa questão de ser um título reconhecido como curso superior, eles teriam que se adequar ao MEC. Isso inclui vestibular aberto, parará, e vem lá, cada vez que tem uma nova dinâmica, uma nova ideologia de educação, seria entrar nos seminários. Então, as igrejas, normalmente, elas têm seminários, inclui a igreja católica. Inclusive, não é só protestante que tem essa ideia. Então, os seminários, eles não estão encaixados no padrão MEC de teologia, que é o tal da Escola Superior de Teologia do Mackenzie, EST. Sim. E assim como você falou, Unicesumar, sei lá, acho que a Metodista também tem algum curso, porque eles têm FMU, não tenho certeza se tem, mas na PUC tem. Mas não é igual ao seminário. Por exemplo, estava falando de... Você fala assim, mas eu não sei, eu penso que talvez eu tenha uma vocação para ser pastor. Nesse caso, o seminário tem cursos avulsos que você acha que ainda pode, paga lá e você assiste se quiser, ou fez no curso V, por exemplo, poimênica. Não é um nome comum. Tem ainda a matéria poimênica com esse nome, não? Aconselhamento pastoral. Então... É a mesma coisa. É isso que eu falar. Poimênica é aconselhamento pastoral. Então tá aí. Hoje não está com o mesmo nome, mas é esse. Isso. Porque são coisas muito específicas de um pastor. Você faz teologia, você quer saber o que os arminianos pensam, os calvinistas pensam, o que não sei o que, na história, de onde surgiu isso, aquilo, tudo bem, curso de teologia. Mas se você quer saber de vida pastoral, a própria pregação não é uma coisa que é necessária para você fazer um curso de teologia, né? Mas aí, se você quer trabalhar mesmo na área pastoral, algumas coisas são específicas. E eu acho que talvez a mais característica realmente é a poimênica. Porque hermenêutica. Hermenêutica é você aprender a como analisar um texto, como preparar, como estudar. E você tem hermenêutica no direito. Você tem hermenêutica em outras áreas. Agora, quando você fala de aconselhamento pastoral, é claro que é muito específico. Sim. Então, é um curso muito... É uma matéria muito interessante, muito... Aliás, tem pós-graduação nisso, né? Hoje em dia. Você tem mestrado em aconselhamento pastoral e tal. Mas são cursos específicos da área teológica. Sim. Eu não lembro de algum outro. Você lembra algum que seja bem específico da área... Desculpe, teológica, assim. Da área pastoral. Você como é que você está dividido em áreas diferentes do curso seminário? O curso seminário tem a teologia pastoral, com algumas matérias ali. A teologia exegética, que trabalha com as línguas. A teologia histórica. E tem também o ramo do... São cinco, teologia pastoral, teologia histórica, teologia exegética e... Rapaz, você tem que cultura descobrir. geral. Porque ele fala que o cara geral. Lá do departamento, ele vai te pegar no pé quando você voltar no seminário. Ele vai me achar lá, né? Como que você lembra do meu? Tá. E cultura geral também. Aí vai lógica, filosofia, essas coisas todas. Antropologia e outras aí. Algumas eu não me lembro de ter tido antropologia específica. Eu lembro de filosofia, de lógica, psicologia, psicologia pastoral, uma coisa assim. Por que veio esse nome na minha cabeça? Boa pergunta. Os temperamentos controlados pelo Espírito. Rapaz, que coisa boa. Eu tenho muita apostila. Olha. Muita coisa guardada. Eu tenho um livro de teologia sistemática, o que nós tínhamos era Berkoff. Berkoff em espanhol. Em espanhol. Tinha inglês também, mas em espanhol, que era o que salvava a vida da gente. E eu tenho anotações, inclusive a apostila tem uma encartada que o Loria fez. Olha. E eu tenho lá dentro. Esses dias eu estava pensando, acho que eu vou dar essa metodologia. Quando eu abri, eu falei, não posso. Não. Tem anotação à mão à beirada do que o reverendo Raimundo Loria falava e tal. Professor, para mim, muito amado. Ele era um homem. De professores, o ano passado, eu comecei a observar que algumas turmas, perto da formatura deles, ou por algum motivo, eles começavam a postar fotos da turma.
Isso normalmente, especialmente no Facebook, por causa da idade daqueles, né? Não da nossa idade, mas esse pessoal um pouco de mais idade está mais no Facebook, né? Então, e aparecia lá, porque eu tenho o Facebook. O que é Facebook? Eu não sei também direito, nem mexo direito nisso. Não, mas eu vi ali as fotos dessas turmas e eu comecei a selecionar e colecionar, abrindo um álbum do SPS com a foto de cada turma. E daí comecei a provocar, através da lista de formandos antiga, se eu conseguia mais fotos. E vai aparecendo, de repente aparece uma foto de vários alunos com o reverendo Adi à frente. Como turma, daí começa a ter reações. Eu consegui a foto que nós temos dele quando ele foi homenageado como professor emérito da SPS, no início de 2015, na virada de 14 para 15. Simplesmente postei a foto com um breve histórico dele. É a foto que até hoje, há mais de ano, isso aconteceu, continua tendo reações no Facebook de ex-alunos. Não, o reverendo Adi, lembrando de histórias do reverendo Adi, que são poucas, né? Sim. Praticamente. Quase nada. Quase nada. Então, assim... Havia uma famigerada junta. Teu nome vai para a junta. Eu nunca tive esse problema, Sim. mas teu nome vai para a junta. Aí era o... Ele era um dos da junta. Isso, os meus 2 primeiros anos de curso, ele era o diretor. Então, porque daí tinha o Adi, tinha o próprio seu Newton, que fazia parte disso também, claro. Loria, que era secretário da junta. Loria, acho que é o nome dele que está assinado como secretário no meu boletim, no meu diploma. No meu diploma está aí também. E o meu tem o Bonerges Ribeiro, que era acho que era presidente da JET na época. Não lembro, alguma coisa assim. Sei que tem o Bonerges lá. Que legal. Que tem no meu diploma, tá lá. O meu e do meu pai, tem os dois, um do lado do outro, estou guardado no meu escritório. Bom. Mas a vida, né? Sabe uma coisa? Eu sei que hoje a EAD é quase é uma realidade que não dá para você recusar de tudo. Eu não sei como é que os seminários estão fazendo. Mas a vida no seminário é importante. Sim. Nada você troca. É aquela história, né? Você vai para um congresso com um excelente palestrante. E você vai por causa do nome palestrante. Mas normalmente o que você tem de mais lembranças do congresso é a mesa do almoço, é o corredor, é a fila que você ficou não sei onde, conversando com colegas ou fazendo novas amizades. E o seminário tem isso. A gente tem todas as memórias da sala de aula, aprendemos bastante, graças a Deus, mas o relacionamento com colegas de diferentes origens, de diferentes histórias, que contribuem na nossa formação, é algo inigualável. Nem que fosse no antigo campo de futebol, né? Que hoje é o Mackenzie, tem um prédio lá, né? Mas lá em Campinas a gente jogava bola lá, tem a quadra. Eu sempre fui mais do basquete do que do futebol, eu sou meio ruimzinho de bola. Tem um ex-aluno nosso que olha assim pro campus do Mackenzie e diz, dei muita aula ali. Só que na época que ele jogava futebol. A aula dele, antes de ter o prédio. Já É isso que ele fala. Mas eram outras coisas mais. Você sentava nas escadas, conversava. Sim. Alguns alunos, os poucos casados que tinham filhos, que moravam naquele prédio que, claro, hoje não existe mais, né? O edifício dos casados? Tem ainda? Hoje é edifício de solteiros. E um dos mais antigos prédios do prédio, do conjunto. Do conjunto, né? Porque era só a frente, a fachada, com as duas torres. Tinha cara, não? Tinha cara de antigo, E ele foi o primeiro refeitório e primeira biblioteca. Um andar era a biblioteca e outro o refeitório. E está lá como prédio dos solteiros. Por exemplo, o Paulo, irmão do Josafá, do João Marcos. Lembro dele. Ele tinha 2 menininhas loirinhas. Sim, lembro mesmo. Gêmeas, né? E a gente sentava, elas vinham conversar com a gente batia papo, brincava. Menininha mesmo, tinha 2, 3 anos naquela época, pequenas. E outros mais que eu lembro com as crianças. Então, essa vida do seminário, alguém falou para mim, não, seminário... Eu falei, gente, mas vida de seminário é de muita importância. E faz parte da nossa formação. Faz. Muito. Para ter paciência. Sim, também. Eu não sei se você conhece a história que envolve o Francisco Leonardo, lá quando ele foi deão no Seminário do Norte. E diz que um dia entrou um rapaz na sala dele, bravo, e ele entrou assim, eu não aguento mais, eu não sei o que mais e tal, e ele falou, e aí o Francisco Leonardo falou para ele, fecha a porta, ele encostou a porta, o que foi que aconteceu? Daí ele falou, colocaram um apelido em mim, eu não sei que apelido que era apelido tal, né? E eu não suporto isso é uma falta de respeito, porque não sei o que, da onde eu venho, o apelido é uma coisa, e todo mundo já pedi para parar, eles ficam me chamando,
chamando pelo apelido dos colegas de seminário. Aí eu disse que o Reverendo Francisco falou para ele assim: você veio do interior, de onde que era? E o que você fazia lá? Eu ajudava meu pai na roça. Eu colhia com ele as coisas, a gente pegava as coisas da roça, eu levava para a feira, eu vendia na feira. Daí disse que o Francisco Leonardo falou para ele assim: filho, deixa eu falar uma coisa para você. Larga o curso seminário e volta lá para a roça. Diz que o cara ficou assim, um banho de água gelada. Não estou falando para você fazer isso no seminário, tá? Mas o menino ficou assim. Ele falou assim: porque se você não aguenta um apelido, você nunca vai poder ser um pastor. Eu sei que bela lição. Apazigou, o rapaz ficou no curso. O Reverendo Francisco foi, depois deu uma bronca na turma que tinha posto apelido, que não se faz. Cada um tem que aprender, né? Assim, se você não aguenta o apelido, você nunca vai conseguir ser um pastor. Isso. E pastor também ganha apelido. Claro, meu filho. Tem um lá famoso lá que eu conhecia ele, fulano Tramontina, eu não vou dizer o nome dele. Eu lembro o nome dele, mas é fulano Tramontina. E um dia eu perguntei pro colega de turma, que é meu colega, falei: mas Tramontina, é daquela família do Sul, deve ter dinheiro. Ele falou: não, Tramontina não é. É que um dia na sala de aula saiu um bate-boca lá, ele ficou tão nervoso que ele falou: isso é porque eu sou um crente, porque se fosse antes eu te fiava um canivete na barriga. Virou Tramontina há 4 anos. Todo mundo chamava ele de cara de Tramontina porque ele falou que ele ia enfiar um canivete na barriga do cara. Aí, ó, perfeito. Chega apelido. Mas é claro que a gente lembra de algumas coisas. Mas o importante, e isso sempre foi, né? Eu lembro que um dia o Loria, eu não sei se você já estava lá, eu não lembro que ano que eu estava, houve uma época que o pessoal estava muito chateado com não sei o quê, do seminário, o clima não estava legal, não me lembro o que era. Não lembro. Alguma decisão que tinha sido tomada, administrativa, eles não estavam. E o Loria passou de sala em sala e falou: hoje eu vou pregar, eu quero que vocês todos estejam no culto. Porque o pessoal estava tão irritado que alguns nem iam para o culto. Estava tão irritado, estava aquele climão assim, todo mundo. Loria fez um sermão, cara. Eu sei que terminou o culto, todo mundo de joelho, orando e chorando. É por isso que eu falo que eu tenho admiração pelo reverendo Raimundo Loria. Baixinho, jeito de falar e tal. Rio Claro, acho que ele era, né? Não sei. Daquela região. Foi da região. Há pouco tempo pediram foto dele para postar no Facebook. E foi um pastor de Rio Claro, da primeira de Rio Claro, que conseguiu para mim. Então é isso. O Wagner ele foi pastor lá em Rio Claro. E ele, carequinha, um bigodinho. E ele pegava o livro lá, o Berkoff, e ele ia lendo e explicando. A aula dele era assim, cada um com o seu Berkoff, abria, pelo menos quando foi minha turma, talvez a sua também, ele abria, ele ia lendo e ele ia explicando. E daí falava: anote aí que no seu Berkoff não tem, só no meu. Isso. E daí ele falava uma anotação dele. É dessas anotações que eu tenho lá no meu Berkoff até hoje. Eu tenho umas coisas preciosas ali, anotadas pelo... Sabe, isso valia a pena fazer um levantamento e oferecer para a editora presbiteriana para ela fazer um Berkoff comentado. Por que não? Estamos com a ideia. Claudio Barros, você está escutando? Presta atenção, hein? E eu me recordo que enquanto estudava, foi o centenário da primeira de BH. E veio um histórico, né? Eu acho que é de lá. Na minha memória ficou assim, né? E ele teria passado por lá. Passou. E entre as memórias do povo sobre cada pastor, o dele era um pastor de oração. Conhecido como um homem de oração. Que e foi nosso professor. Ser, não é verdade? Poxa, essa é a ideia do cristão. Imagina do líder. E ele ficou com essa marca altamente Outro positiva. excelente na minha memória é João Alves. João Alves, é aquele professor duro, rapaz. De uma excelente matéria. De uma excelente matéria. Você tá com uma boa coisa, Valdir Carvalho Luz. Sim. Você tem uns antecessores aí muito... É um peso para poder honrar essa memória, mas são excelentes ambos. Mas o João, a gente ficava, depois que terminava a aula, que aí começava a diversão, porque daí a gente ficava em volta da mesa dele e puxando assunto, ele falando de... Porque ele... Depois nós descobrimos que ele tinha pós em hebraico. Não era só em grego. Em grego, em hebraico. Sistemática. E tal. Ele nunca ficou em cima do tamanco por causa disso. E ele conversava com a gente, teologia e Bíblia. Rapaz, aquilo era uma preciosidade. Extraordinário. João Alves, eu não esqueço como professor também. Todos os ex-alunos dele têm só boas memórias. Como professor, muito duro. Sim. Exigia as coisas. Aqui no JMC ele foi professor. O pessoal aqui também dizia, ele exigia demais as coisas.
Mas ele realmente foi uma pessoa muito preciosa, Isso, né? Deixa Bem grande. O próprio carinho. Jackson eu gostava muito dele. Jackson Tinha uma também, certa isso. simplicidade, mas você vê que era um homem de Deus, né? Honra minha gravata. Ele pegava a gravata e falava assim, me respeita, menino. Pelo menos a minha gravata. Lázaro também. Lázaro. Eu lembro bem tem dele. um livro, Autobiografia do Lázaro, extraordinário. Chegou lá no seminário alguns exemplares, temos lá na nossa biblioteca, e eu peguei um desses exemplares, comprei, comecei a ler, mas você Esse eu não ouvia o conheço. Lázaro falando com você. Lázaro. E a história desde a infância até o final do ministério, extraordinário. O Lázaro, Muito eu já bom. lembro ele pastoreando na região de Tatuí. Por ali Isso, assim. Não sei se foi a vida inteira, mas eu lembro dele pastoreando Ficou lá. um período em Campinas, depois volta para lá. Ele ficou na igreja da época conhecida como Jardim Proença, Jardim Proença em Campinas. em Campinas. Sim, Onde era Proença. o seu Newton, né? Seu Presbítero, Newton também era de tava lá. É isso mesmo. E outras pessoas preciosas. A Junta de Missões Nacionais funcionou lá um tempo. Então, Dirceu Serzósimo, com aquela paixão por missões que ele tinha. Isso aí. Teve, acho que foi em 81, nós saímos em 8 seminaristas com uma Kombi e fomos fazer trabalho de missões nacionais. Nos oferecemos e fomos. No nosso caso, nós fomos para o interior da Bahia. Nós subimos até Brasília com a tal da Kombi. João Aleixo Aleixo, sim. estava na turma. Lembro. Acho que o Dercy estava também na turma. Mas nós não ficamos 8 num lugar só. Eu fiquei na primeira parada, uma cidadezinha chamada Cocos. Logo que você entrava na Bahia, ali pelo interior, vindo de Brasília, Goiás, cantinho ali com Minas Gerais, Goiás e tal. Fiquei em Cocos, outro ficou em Santa Maria da Vitória. Não, Santa Maria acho que não deu certo, daí ele foi para Bom Jesus da Lapa, lá ficaram 2. Rapaz, Foram semeando os rapazes. Que coisa que lembrança. Sim. Reverendo Samuel Matos Pinto, acho. O Reverendo Samuel Matos. Ele tem mais um nome. Era o pastor lá do Campo Missionário que eu fiquei durante um mês de férias. Rapaz, gostoso. Tem coisa que eu lembro. Ficou emocionado até hoje. O pior de todas é você chegar lá, descer da Kombi, o pastor te conhece, aí você entra na casa dele para descansar, aí a rádio da cidade, a torre da igreja presbiteriana com alto-falante, a outra a torre da igreja católica com alto-falante. Só que o padre não ficava lá. Então o padre ia de vez em quando, mas o pastor presbiteriano estava sempre. Morria a gente, nascia a gente, a torre da igreja presbiteriana avisava, era a rádio da casa. Aí eu tô lá deitado, descansando, depois uma viagem comprida, rapaz, não sei o quê. Aí eu escuto pela rádio, hoje nossa igreja vem assistir o pastor, seminarista, o pastor Fernando Hamilton. E, rapaz, eu vou falar hoje, que isso? Acabei de chegar. Deixa eu pegar minha Bíblia, o que eu vou falar? Missionário é missionário. Desafiador, por aí. Mas é uma delícia ser pastor. Aí a gente lembra daí do nosso querido professor também, reverendo Paulo Viana, né? Paulo Viana. Esteja sempre pronto. Se você chegou e fala assim, você poderia pregar hoje? Vai lá e prega. Acho que a única turma Paulo Viana é a minha. Olha só. Houve uns motivos para isso. Fora do ar eu te conto. Sim. Mas de verdade, acho que a única turma do SPS chamada Paulo Viana de Moura foi a nossa turma. E a minha foi a última que ele acompanhou de primeiro a quarto ano. Que já era o início do JMC, então, e ele estava naquela transição, morando em São Paulo e tal. Daí ele ficou mais aqui. Eu sempre me dei muito bem com o irmão Paulo, e tanto que eu sucedi ele. Né? Quando ele morreu, a igreja que ele pastoreava me convidou para sucedê-lo. Então eu entrei na igreja que eu pastorei até hoje, com a morte do reverendo Paulo. Olha, que ele teve câncer e tal. Sim. Mas tem muitas memórias, muitas coisas boas, muitos colegas. Memórias, Uns colegas que eram meio palhaços. Acho que você não chegou a conhecer o Marco Sérgio da Brust. Acho que ele foi antes de você, formou antes. Eu entrei e estava no quarto ano. Sim. Então você não pegou ele mesmo. Mas tinha muita gente boa. Trancoso. Trancoso. Você chegou a ver o Trancoso, não? Eu conheci por causa do presbitério. Ele já tinha saído. Foi licenciado no ano que eu entrei. Trancoso é um homem de Deus também. Parece que é falecido. Voltou para Campinas. Está bem idoso. Sei. Esteve no culto do dia 28 agora, no final de agosto, que a turma dele fez 45 anos. 45 Esse anos é outro homem piedoso. Só que um cara grande, forte, negão, sem não sei o quê. Mas ele conversava com você sempre uma doçura de pessoa. E uma paixão evangelística até hoje.
Até hoje. Você sabe a história? Que ele foi alfabetizado, acho que ele tinha 18 anos, se não me engano, uma coisa assim. Foi alfabetizado bem mais tarde, porque sempre trabalhou com os pais na roça. Foi alfabetizado, fez o curso, fez supletivo, fez amadureza, fez supletivo e tal. Foi pro seminário. E quando eu conheci ele depois do seminário, ele era professor de inglês. O cara, a cabeça que eu vou te falar. Tem um dos nossos colegas hoje que é realmente uma sumidade no nosso meio, na área teológica e tudo mais. Uma vez ele foi colega de turma do Trancoso, e conversando com ele, ele falou assim, quem me ensinou inglês foi o Trancoso. Imagina, um cara que fez supletivo e madureza porque não tinha como estudar. Eu tive um colega de classe mais ou menos assim, chamado Calvino, já é falecido. O Calvino, eu lembro. Porque tem dois Calvino, irmão de Lutero, tem um aqui de São Paulo, um par de irmãos, e outro, esse Calvino que era de morava embaixo do Salão Nobre, ali no corredor, né? Eu também, o meu quarto era embaixo também. Sim. Depois eu consegui ir pro Castelinho. Subi lá, fui naquela ponta lá em cima. Ponta especial lá. Ali todo mundo queria ir pra lá, né? Porque o quarto era maior, tinha menos gente e tal. Mas eu fiquei ali embaixo. E o Calvino, e também era outro piedoso, e também homem de roça. O irmão dele mais novo, que ele formou antes do que ele, porque ele ajudava a sustentar os irmãos depois que ele foi pro seminário. Olha. Então, nós tínhamos umas experiências. Histórias, assim, extraordinárias. Sabe uma coisa que me marcava? Tinha colega que as senhoras lá da igreja de Guanabara faziam davam um presente para o seminarista na semana do seminarista. Você deve ter ganhado isso. E eu lembro que era uma caixa de camisa cheia de coisa assim para o dia a dia. Tinha pasta de dente, tinha escova de dente, tinha sabonete, tinha colega que vivia daquilo o ano inteiro porque não tinha sustento. Sim. Então hoje eu vejo assim, alguém fala, tá muito difícil ir para a igreja, muito difícil isso, o salário é pequeno lá ou aqui, eu queria... Rapaz, eu acho que nós tínhamos gente de outro material antigamente, né? Era feito de outro material. Outra época e outro povo, verdade. Né? Como diz aquela expressão que não é nossa, mas nós somos anões nas costas de gigantes, né? Sim. Tem gente que... construiu essa igreja. Eu conheci alguns assim homens. Onésio Figueiredo, esse homem foi um pastorzão também. Eu creio que ele formou, se não me engano, naquele seminário do Centenário, um que fechou lá em Vitória, no Espírito Santo, era em Vitória, mas um homem crente, um homem assim piedoso, né? Isso é tão difícil a gente poder ensinar, né? Porque você não tem curso seminário que você ensina isso. A gente pode incentivar, mas eu imagino que isso é mais ensinado em dois espaços. O lar, né, com a família da gente, quando os pais se tornam referência, e a comunidade local, né? E nisso é muito importante o acompanhamento do tutor. Trazer para perto, mostrar a realidade pastoral, o dia a dia, que é não depender só do conhecimento, né? Mas da intimidade com Deus, da devocional pessoal diária, da leitura bíblica constante, da oração, porque nós somos servos do Senhor, né? Nós não somos chefe da igreja, nós não somos dono da igreja. Não. A igreja é dele, né? E se eu não estiver em intimidade com ele, o que eu vou desenvolver? Né? Então, isso a gente procura comunicar para os alunos, mas eu creio que e ensiná-los, né? Mas esses dois focos, né? O lar, né? E a comunidade local onde ele é formado, onde ele se desenvolve, eles são mais fortes para isso. Né? Eu sei que às vezes algumas pessoas... pode aperfeiçoar, mas criar em poucos. E eu sei que algumas pessoas, às vezes, com uma piedade, não é maldade, eles falam assim, é seminário, tudo fica bitolando, tudo fica fechando assim em cima. Eu quero incentivar fortemente você que está escutando, se você entende que Deus está te chamando para um ministério desse, considere fazer um seminário. Sim. Claro, tua vida, o pastor Carlos Henrique acabou de dizer isso, a vida devocional, sua vida de família, enfim, isso é fundamental, isso eu vou dizer que é maior, é mais do que 50%, mas desprezar o estudo e você ter, porque inclusive o estudo disciplina a gente, né? Sim. Ensina, dá importância, claro, você vai aprender a pregar, vai sim, tem a área lá da prática de pregação, você tem homilética, você tem coisas que são importantes e tudo mais, mas eu não prego baseado no que eu aprendi no seminário. Eu não prego nem e na nossa época era sermão tópico, é outra coisa. Hoje só se fala em sermão expositivo e tal, mas a gente não... De vez
vez em quando surgia um assim, mas o de salão não aceitava. Para pregar tinha que ser um esqueminha, porque o de salão que era o professor que ensinava essa área, né? Então tinha que ter lá as divisões, o introito, a narração, as 3 partes ou 4 partes, seja o que for, e depois a peroração, né? O exórdio. Isso, o que é isso? O que vocês estão conversando na rádio? Tem um monte de coisa muito legal. Mas isso deu estrutura pra gente em muitas coisas. Tem muita coisa estruturada nisso, né? E que a gente precisa. Então, se você aí sente assim, um chamado para o pastorado, considere fazer um curso seminário. Procure um bom seminário. Nós somos denominações diferentes. Você, como eu já disse, eu respeito. Nós temos, claro, que nossa firmeza na doutrina reformada é isso que, no meu caso, sou. Mas nós somos irmãos em Cristo. Procure um seminário, um bom seminário, onde haja bons professores, onde sejam zelosos naquilo que estão aprendendo. Há a possibilidade de fazer EAD hoje? O curso, não? Nos seminários presbiterianos, não. Tá. Há alguns cursos EAD de outras denominações na área de teologia para seminário, né? Seminários EAD, mas a IPB, a JET pensou num curso híbrido. Tá. Propôs um curso híbrido que teria o início à distância, depois praticamente 1 ano e meio à distância, se não me engano, 1 ano e meio semipresencial e daí 2 anos presenciais, os últimos 2. Por causa dessa vida de seminário que eu mesmo defendi aqui, eu entendo que isso é importante. Né? Agora, não foi aprovado, então ainda hoje, até o próximo Supremo, somente cursos presenciais. No máximo, na Igreja misto. Presbiteriana do Brasil. Em algumas matérias pode ser feito. Ou não foi aprovado também, não? Nada. Ah, nem isso, nem o misto. Todas as matérias presenciais. No caso dos presbiterianos. Dos presbiterianos. Tá Seminário Presbiteriano do Brasil. Não sei como é que está na Igreja Batista, na Igreja Metodista, outros tradicionais. E até pouco tempo, na Igreja Presbiteriana Independente, o curso, boa parte dele era à distância. Tá. E depois tinha um período presencial. Consequência da pandemia ainda, talvez? Eu creio que foi antes até. Já começaram antes. Entendi. Já tinham começado antes. Na pandemia, vocês chegaram a ter aulas online? Totalmente online. Ser, né? Totalmente online. Nós mantivemos 2 anos. Mantivemos 2 anos. Acho que poucos seminários nossos, devido à questão, o benefício que a região teve de poucos casos, ou às vezes de poucos alunos. Então, eles fizeram aulas presenciais. Não o período todo da pandemia, mas mais para o final da pandemia. Teresina, talvez. Teresina, acho que Goiânia parece que conseguiu alguma coisa, se eu não me engano, mas sempre dentro da lei local, né? Até onde o município estava autorizando a volta de encontros, né? Reuniões e tal. E no nosso caso, nós tivemos que ficar os 2 anos. Eu lembro até hoje que da primeira semana, olha, estamos por 15 dias, logo voltamos. E como foi o Brasil inteiro, né? Depois, daqui um mês, 2 anos. Ninguém sabia o que acontecia. Ninguém sabia, ninguém tinha ideia. O que você antevê assim para o futuro? Alguma mudança? Você acha que pode chegar nesse momento, apesar de eu ter feito defesa aqui de vida seminário, de ser totalmente... O que eu achei muito bom na proposta da JET é que ela propunha um curso híbrido, como eu descrevi há pouco, mas não determinava o curso híbrido. Deixaria, se fosse aprovado, o seminário que desejasse, entre os 10 seminários, né, cada um poderia fazer o híbrido ou não. Não Entendi. Fazendo o híbrido, não teria obrigado. Que ser totalmente presencial. Entendi. Não era obrigado. E entre nós, diretores, alguns de nós chegávamos a falar, não, que bom, né? Porque alguns gostaram da ideia, como eu achei muito interessante a ideia da JET, mas é difícil pensar num curso híbrido de teologia. Eu imagino que um curso presencial é muito melhor. Sim. E tendo estrutura, o seminário poderia atender os 2 tipos de curso, fazer um totalmente presencial e valorizar isso, que é extremamente importante, mas é que nós temos, em alguns casos, hoje, a dificuldade crescente para curso totalmente presencial. Onde tem a dificuldade presente? Por exemplo, no nosso primeiro ano desse ano, nós temos ali praticamente 30 novos alunos, né? 25 novos alunos, 75% casado.
né? A idade média, 35 anos. Tá. Média. Porque tem aluno de 18, 19, uns 2 ou 3. Para chegar no 35 tem que ter bastante gente acima. Então, para algumas dessas pessoas com a vida já estabilizada, às vezes a esposa trabalhando, filhos cursando alguma faculdade por ali, sair da região onde está, e já alguns deles com um ministério desenvolvido, ou como evangelista, ou como um presbítero bem ativo na comunidade e tal, talvez fosse um curso híbrido uma saída. Apesar de eu ter melhorado muito, ainda existem rincões nessa pátria. Tem gente que está lá, não sei onde, sim. E ele sair de lá para vir fazer um curso, seja qual for o seminário, ele vai desfalcar lá tremendamente, sim, né? Sim. Às vezes é a liderança, não é uma das lideranças, ele é a liderança local. Nós somos presbiterianos, somos conciliares, mas tem pastor que é um bispo, né? Ele cuida da tesouraria, da ata do conselho, ele abre a igreja, fecha a igreja, ele até prega. E até prega. Ele até prega. Nós tivemos muitos heróis. Sim, sim. Conheci muitos deles, homens de Deus deslocar mesmo. Um desse lá daquele campo para vir para estudo, quando é um líder, aquele líder que ainda não é ordenado, mas coordena aquela congregação. Né? Ele é o, vamos dizer, é o cara ali. Eu acho que o misto é uma boa caminhada, sabe? E algum tempo de vida acadêmica mesmo. Acadêmica, sim, de vida... Isso. social, sei lá, entre os seminaristas, acadêmica também é importante. Sei lá, se tem uma biblioteca. Se bem que biblioteca hoje, eu tenho uma biblioteca maluca. E esses dias eu falo, eu vou ter acabado doando livro. Minha esposa fala que os anjos digam amém. E eu tô com aquela... Mas eu olho os livros e falo, isso aqui eu vou dar. Ah, não, mas esse aqui... Tem tanta história atrás daquele livro, esse né? aqui não, mas espera aí. E aí, rapaz, eu tiro 3 ou 4. Eu tenho uma biblioteca que tem... Deve ter Dói 3 a 5 tirar. mil livros. Isso. Então você tira... E qualquer livro que você tira, dói. Dói. Tem dor. Eu tenho Kindle, mas, cara, o livro, para mim, é livro. Desculpa aí, eu sou Paulo Viana. Paulo Viana fala, pega o livro, passa a mão na capa do livro, lê a orelha do livro. É o melhor professor. Cheira o livro. Você lembra disso? Eu lembro. Ele falou, é o melhor professor que você tem. Você está lá, 2 horas da manhã, você acorda com uma dúvida. Você não vai ligar para o seu professor. Mas o livro está ali. O livro fala para você. É verdade. Você lê uma vez, você não entendeu. Você pode ler 10 vezes, mas pergunta 5 vezes a mesma coisa para o seu professor. O livro é o melhor professor que você tem. O Paulo tinha umas coisas... Tinha muita gente que não entendia o Paulo. Eu acho que eu entendia ele razoavelmente bem. Sim, espetacular. Assim, grandes lembranças excelentes da pessoa dele. Carlos Henrique, nosso tempo está Olha acabado. só. E aí briga com o Arthur. Sim. Depois tem o vizinho lá, né? Isso, vamos falar com ele depois. Mas ele pede para ir 57 minutos, eu estou com 56, então tá no tempo bom dele. Mas que bom, te ver. Isso, muito bom rever falar do também. nosso seminário. Sim. Falar de teologia. E dizer para você que está escutando aí, gente, pensa seriamente, não vá assim para... Prepara, você tem ferramentas à disposição, então usa as ferramentas, faça um bom curso seminário, né? E eu gostaria de só aproveitar que tem bastante gente ouvindo a gente, né? Lembrá-los de orar pelos seminários. Beleza. Porque se nós precisamos, nós dependemos da graça de Deus, professores, equipe de trabalho, alunos, todos precisamos dessa intercessão constante. É isso aí. Quem sabe a gente bate os outros papos no outro vai dia. Ser excelente voltar aqui. Vamos fazer uma aula de grego aqui? Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Eu, hein? Tudo bem. O meu professor foi Klaus Kuiper. Você não conheceu esse? Não. Esse é o que tinha a máquina de escrever em grego, se não me engano? Não, a máquina de escrever é o Lacerda. O Lacerda. Isso. O Gesiel me falava dessa máquina. Mas tanto o Klaus como o Lacerda iam com o Novo Testamento grego pro púlpito, liam já traduzindo pro português e pregavam no texto grego. Eu ficava assim... Valdir. Valdir mesmo. Mas o nosso professor de homilética ia com o greguinho no sermão de prova. Ele estava lá com o Adi Salum. Fale uma bobagem. Faça uma exegese mal feita. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aí com você. Você que está nos escutando sabe que toda semana nós temos um programa novo do Telmídia Cast. Sempre alguma nova coisa. Tem muita coisa gravada aí. Você pode
pode abrir lá e ver. Tem coisas sobre ciências. Nós tivemos aqui algumas palestras maravilhosas. Alguns que vieram aqui, que você escuta aí normalmente no Instagram, tá? Como Eber Júnior, Eber Pai, Cláudio. Tem muita gente boa. Procura lá, você vai poder nos acompanhar. E vamos estar toda semana, se Deus quiser, um programa novo para você. E o resto está gravado lá. Fácil de você acessar. Um bom dia para você. Deus te abençoe muito.